vamos lá, seja muito bem-vindo. Aqui todas as terças e quintas eu converso, falo sobre estratégias que vão ajudar você que tem alguma doença autoimune ou alguém que você ame que tem alguma doença autoimune a ficar mais próximo, ou seja, deixar a doença inativa, silenciada. E o tema da live de hoje é 5 passos de ouro que você deve seguir na hora de montar o seu prato. Então, uma dúvida bem constante, né? E agora, como que eu monto o meu prato? O que eu devo pensar na hora de montar o meu prato? Então, vão ser 5 dicas bem básicas, né? Que eu quero que você finalize essa live tendo em mente, né, o que você deve fazer a partir de hoje, sempre quando você for montar o seu prato, você pensar nessas regrinhas aí que eu vou falar hoje, nesses 5 passos que você pode seguir, tá bom? Primeiro é importante que você tenha em mente uma regrinha bem básica aqui, só para a gente se familiarizar com alguns termos, tá? Então, na nutrição, nós dividimos os nutrientes por micronutrientes e macronutrientes. Macronutrientes são os que nos fornecem calorias, proteínas, carboidratos e gorduras. E os micronutrientes, via de regra, são vitaminas e minerais, que não nos fornecem calorias, mas que nos fornecem nutrientes, tá? Então, para vocês entenderem, para a gente começar a falar sobre o passo número 1, que é pensar por onde você deve começar, que seria a salada. Primeiro ponto que você deve pensar é na salada que você vai fazer ou que você vai colocar no seu prato. O que você deve pensar na hora de colocar a salada ou pensar na salada que você vai fazer para você e sua família comer? Primeiro que a salada, os vegetais, né, as verduras, são fontes de justamente os micronutrientes, né, que nos fornecem vitaminas e minerais, são os alimentos mais ricos, com maior diversidade de micronutrientes, portanto ele deve estar presente diariamente no nosso prato. Eles também são fontes de fibras pré-bióticas, que servem de alimento para os probióticos, que são os bichinhos ali que vivem, as bactérias boas que vivem nas vilosidades intestinais. Então, se você não come esse tipo de alimento ou não come de forma suficiente, você não está alimentando suas boas bactérias. E aí o que acontece? Se você não alimenta suas boas bactérias, todo ser vivo precisa de alimento para sobreviver. As bactérias não poderiam ser diferentes. Então, se você não alimenta suas boas bactérias, você dá condição para as más bactérias dominarem o ambiente, que é a desbiose intestinal. Então, as fibras, nem todas as fibras são pré-bióticas, tá? Vão servir de alimento para os lactobacilos e bifidobactérias, mas muitas delas são bactérias probióticas. Talvez você já deva ter ouvido falar que comer a salada antes é importante, né? E de fato, durante algum tempo na minha vida, mesmo sendo nutricionista, eu achava que não era tão importante assim comer a salada antes. Mas qual que é o principal porém quando você come a salada antes? E tem estudos mostrando isso, né? Quando você come a salada antes, quando você come a salada durante, quando você come a salada depois. Mesmo que o prato de comida tenha a mesma composição, o impacto do alimento em termos de níveis de elevação de insulina é diferente. Tá? Então, toda vez que nós comemos carboidratos, o pâncreas vai fabricar insulina. Se você não tem diabetes tipo 2, é isso que acontece. Então, seu pâncreas vai fabricar insulina, que é um hormônio que pega a glicose, que é o açúcar do alimento, e coloca para dentro da célula para ser utilizado como energia. Então, se você não tem diabetes tipo 2, é isso que acontece. Só que a gente pode ter uma alta secreção de insulina e uma secreção de insulina normal. E o que a gente quer? Uma secreção de insulina normal. Porque se você tem uma alta secreção de insulina, se você tem que fabricar muita insulina para fazer o mesmo serviço
de pouca insulina numa pessoa normal, você tem o que a gente chama de resistência insulínica. Normalmente, pessoas que estão acima do peso têm algum grau de resistência insulínica, principalmente aquelas pessoas com aumento da circunferência abdominal. E a resistência insulínica ela é extremamente inflamatória, né? Então, se você tem uma doença autoimune e você não quer ter resistência insulínica, porque isso é um quadro que está piorando a sua condição autoimune, tá? Se você tem excesso de peso, provavelmente você tem algum grau, mas se você não tem excesso de peso, você tem uma condição menor disso estar acontecendo contigo, mas também existe a possibilidade, tá? De você ter resistência insulínica sim. Então, quando você come a salada antes, esse aporte de fibras faz com que o carboidrato tenha um impacto menor na sua corrente sanguínea. Então, de fato, faz a diferença você comer a salada antes. Aquilo que você ouviu há anos atrás não mudou, isso é verdade, continua sendo verdade. Independente se você precisa emagrecer ou não, o ideal é que você coma a salada antes, tá bom? E aí, toda essa salada, o ideal é que você tenha diversidade nutricional. Eu sempre falo pro pessoal, né, principalmente quem mora sozinho ou tem poucas pessoas na casa, cozinha para poucas pessoas na casa, uma dica seria, sempre que você for ao mercado, vá e busque comprar por 2 tipos de verduras diferentes. Porque senão quando você vê fica repetitivo, né? Então se você for ao mercado 2 vezes por semana, então uma vez você compra um brócolis e uma alface e na outra você compra uma cenoura e um rabanete, por exemplo. Porque geralmente as pessoas são repetitivas na forma de utilizar a salada. Então, para ter aquela regrinha, lembra que o colorido é importante? Por quê? Porque a cor é um indicativo de um nutriente diferente, né? Então, o vermelho é licopeno, o laranjado é beta-caroteno, por exemplo. Então, a gente consegue diferenciar esses nutrientes pela cor. Então, para você não ter que ficar fazendo 1000 tipos de salada todos os dias, tente fazer isso, vai ao mercado, compra 2 tipos, a próxima vez que você for, compre outro tipo. Não fica repetindo o mesmo, porque senão quando você vê, você está comendo só alface, tomate, banana e maçã, maçã e banana, tomate, alface, tá? Então, procure fazer essa regrinha de cada vez que você for buscar por tipos diferentes. E aí, como que você tempera essa salada? Primeiro, buscando por um sal de qualidade, falei sobre isso na live de quinta-feira, né? Um sal grosso, de preferência rosa, né? Quanto menos produto químico para branquear e para refinar, melhor. Você está adicionando menos aditivo na sua alimentação. Temperar com um ácido, né? Ou limão, vinagre e com uma gordura, por exemplo, uma gordura, um azeite de oliva extra virgem ou um óleo de abacate, um óleo de gergelim, que são gorduras extremamente anti-inflamatórias. Então você pode adicionar uma estratégia anti-inflamatória na sua salada, por exemplo, através do uso dessas gorduras, tá? Então o óleo, além do azeite de oliva extra virgem, prensado a frio 0,5% de acidez, você pode também buscar por um óleo de gergelim e de abacate, que são excelentes. Que mais? E aí, eu vou falar aqui sobre um tema que é um pouco polêmico. Eu falo bastante no meu curso de autoimune, mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, que é sobre as lectinas. Quero fazer uma live só sobre lectinas para desvendar sobre esse mistério. A lectina são substâncias presentes em algumas plantas, como por exemplo pimentas e pimentões, tomates, abóboras, né? Abóbora cabotiá, morango, abobrinha, na batata inglesa, tá? E o que acontece? Lectina, ela causa alguns prejuízos para a saúde, principalmente para quem tem autoimune, porque ela vai alterar, vai danificar a permeabilidade intestinal. Então vocês lembram, já fiz um post sobre isso,
que o intestino ele tem mais ou menos o tamanho de uma quadra de tênis em termos de metros quadrados. Por quê? Porque ele tem vilosidades, ele não é uma parede reta. Então o intestino saudável ele tem bordas. E toda essa área de superfície absortiva, se a gente esticar, dá o tamanho de uma quadra de tênis, tá? Então, quando você perde esses pelinhos intestinais, você diminui a sua superfície absortiva. E um dos grupos de alimentos que destroem as vilosidades intestinais são as lectinas. As lectinas são substâncias que a planta produz para poder se defender. Então pensa só, no reino animal e no reino vegetal. Nós temos a cadeia alimentar, então um animal vai usar o outro como alimento, vai caçar para se alimentar. Só que os animais, eles têm métodos de defesa, eles têm pernas, eles podem correr, eles podem usar veneno, eles podem usar camuflagem, tudo isso para diminuir o acesso do inimigo a ele, diminuir um método de defesa. Agora as plantas, elas não têm mecanismo de defesa, ou seja, elas não podem correr, mas elas têm algum mecanismo de defesa, elas não ficam paradinhas ali esperando os animais, os insetos, comê-las. Então ela produz substâncias venenosas para defender fazer com que o animal tenha a menor chance de ingeri-las, chamada lectinas. Essa lectina, ela produz, é como se fosse um veneno, ela pode matar o inseto envenenado ou até só paralisar ele, deixar ele desnorteado, para que quando ele come um pedacinho, ele fale, não quero mais comer essa planta porque me causou mal-estar. E o mesmo mal que causa, não o mesmo mal porque o inseto é pequenininho, nós temos uma massa corporal muito maior, mas faz mal para nós também. Não a ponto de nos envenenar, nos deixar paralisado, mas ao longo do tempo, continuamente, a ingestão dessas substâncias vão causar alteração nessa microbiota intestinal, destruir as vilosidades intestinais, aumentar o estímulo dos anticorpos contra esses alimentos, né? Então os anticorpos ficam em modo de ataque quando tem contato com as lectinas, né? E onde eles estão presentes? No tomate, nas pimentas, nos pimentões, na batata inglesa, na berinjela, na abobrinha, na abóbora, no pimentão, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Então, quando você for fazer a sua salada, a minha sugestão é que você evite, né? Você não precisa nunca mais comer, mas que você evite esses alimentos, tá? E aí a gente tem o grupo das saladas que são mais calóricas e menos calóricos, né? Então as mais calóricas, beterraba, cenoura, a própria abobrinha, né, vagem, e as menos calóricas, brócolis, couve-flor, as folhas de forma geral. Eu tenho que evitar as menos calóricas? Eu não diria que isso é um problema para você nesse momento. Se você limpar a sua alimentação, a quantidade de calorias ou de carboidratos de um vegetal não vai fazer a diferença na sua vida nesse momento, tá? Não diria que é uma coisa que deve te preocupar. De forma geral, não deve te preocupar. E o passo 2. Então tá, se comeu a sua salada, colocou metade do seu prato de salada, temperou com azeite de qualidade, com uma gordura de qualidade, um sal de qualidade, comeu, forrou o estomaguinho, mastigou direitinho. E aí, qual é o próximo passo? Aí agora você vai montar o seu prato. Vamos pensar que você precisa de uma fonte proteica, tá? Lembra que os macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato? Então vamos pensar na proteína. Se você come carne, você pode colocar uma porção de carne. Frango, peixe, bovino, suíno. O que é importante você observar na hora de escolher
a sua proteína animal. Já vou falar sobre a proteína vegetal, tá? Quem é vegetariano. O que você deve escolher ter atenção? Preferir sempre a carne de animais criados soltos, né? O ditos animais caipiras ou animais orgânicos. Por quê? Porque nós somos aquilo que o que nós comemos comeu. Entendeu? Pegou? Nós somos aquilo que nós comemos comeu. Então, se você come um animal que teve uma dieta boa, você está comendo uma carne de qualidade. O que é uma dieta boa? Animal que comeu capim, que ciscou, né? Um animal criado solto. Agora, se você come a carne de um animal de granja, por exemplo, um frango, que foi alimentado na ração, que é a base de milho e soja, é esse tipo de qualidade de carne que você está ingerindo, né? Então, qual que é o melhor? Primeiro, o melhor sempre é orgânico e caipira ao invés de um de granja, porque a qualidade da dieta do animal influencia na qualidade da carne dele. E o estresse em que ele foi criado também. Imagine a diferença da qualidade de vida de uma galinha criada solta, ciscando, na sombra, andando para lá e para cá, se exercitando, pegando um inseto aqui, um inseto ali, e um que vive preso, confinado, com luz em cima o tempo inteiro, com ração o tempo inteiro à base de milho e soja para engordar rapidamente. Não é só a qualidade do alimento desse animal, é o estresse em que ele foi criado. Isso influencia em nós. Na nossa saúde, influencia na saúde deles também. Tá? Então, o primeiro passo, se você conseguir, sempre procure por animais criados soltos ou caipiras ou orgânicos, tá? Peixes, sempre, via de regra, vai ser melhor do que bovino, suíno e frango, tá? E infelizmente a maior parte das pessoas não tem uma dieta baseada em peixes. E o que acontece? A carne, ela é um alimento muito ácido, tá? Então a gente tem alimentos alcalinos, alimentos potencialmente alcalinos e alimentos potencialmente ácidos. Quando eu falo ácido, você pensa que é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Acredito que você pensou que é uma coisa ruim, de fato. Então, então eu tenho que parar de comer carne porque a carne é ácida? Não. Lógico, uma pessoa com uma dieta vegetariana equilibrada tende a ser uma pessoa mais alcalina do que uma que se alimenta com carne. Mas isso é uma questão ideológica. Então você não precisa parar de comer carne desde que você equilibre seu prato com o tal dos vegetais. Que você adicione, porque não existe nada de mais alcalino que fruta e verdura. Então, se você colocou aqui um alimento ácido, você precisa equilibrar com alimentos alcalinos. Frutas, verduras, raízes, tubérculos, e não carne, queijo, linguiça, bacon, né? Imagine a diferença do equilíbrio. Então, vou comer minha carninha lá, mas antes eu forrei o meu prato com salada. Uma salada temperada com uma gordura de qualidade, com sal de qualidade, né? Eu equilibrei o pH do meu prato. Agora, se eu não como carne, se eu sou vegetariano ou eu não ligo para carne. Tem pessoas que não são vegetarianas, mas que não ligam. Não comem todos os dias, não fazem questão, né? Aí a gente tem os ovos, que são menos ácidos que as carnes, porém são mais ácidos que os vegetais e as verduras. Todas as fontes proteicas são potencialmente ácidas, tá? Então a gente precisa equilibrar. Por isso que uma alimentação hiperproteica, a pessoa acha que dieta cetogênica, por exemplo, ou faz uma dieta das proteínas, realmente bombando proteína lá em cima, tira carboidrato, só come proteína. Extremamente ácido essa estratégia nutricional. Pode ser que emagreça para quem quer emagrecer, mas vai dar uma série de efeitos colaterais, vai acidificar o seu sangue.
tá? Então, tudo tem que ser moderado, tudo tem que ser equilíbrio. Então, para quem não come carne, ovos, né? Cogumelos. Aí a gente vai ter, por exemplo, o tofu orgânico, que é feito da soja. Para quem é vegetariano, precisa comer, mas eu diria que teria que cuidar de outros aspectos para que esse excesso de lectina não seja potencialmente negativo. Aquela coisa da vovó, escolher o feijão, deixar o feijão de molho, trocar a água do molho, cozinhar na panela de pressão é uma forma de reduzir o teor de lectinas. Para o grão de bico, retirar aquela pelinha de cima, tá? Passo 3, beleza, comeu a salada antes, colocou uma fonte proteica no seu prato. Vamos pensar em colocar uma fonte de carboidratos? Lógico, os legumes têm carboidratos também, pouquinho, mas contém. Mas vamos falar dos carboidratos, que é o segundo macronutriente. Lembra macronutriente? Proteína, gordura, carboidrato? Carboidrato. Nem sempre você precisa comer uma fonte de carboidrato dessa origem, mas via de regra eu vou falar para você colocar no seu prato, porque esses carboidratos que são vindo das raízes dos tubérculos, batata doce, cará, inhame, mandioca. Se você é aí do norte do Brasil, macaxeira, né? Hoje eu atendi uma pessoa do norte e a gente teve que ligar a tecla SAP aí, porque tem coisas que ela falava e eu não sabia. Né? Biju, falava biju e a goma de tapioca para quem é do norte do país, né? Enfim, mas é importante você colocar uma fonte de raiz. Tarles, e arroz, quinoa, amaranto também são fontes de lectinas. Então, assim, se for para você escolher uma fonte de carboidrato segura, sempre raiz vai ser melhor do que cereal. Copiou? Anotou aí? Sempre raiz vai ser melhor que cereal. Essa regra, de forma geral, vai te ajudar a montar o seu prato. O que é raiz? Batata doce, cará, inhame, mandioca. O que é cereal? O que veio com a agricultura, cerca de 10 mil anos atrás. Arroz, milho, quinoa, amaranto. Tarles, mas eu ouvi falar que quinoa é um alimento maravilhoso, sensacional. E de fato, tem muitas propriedades boas, tá, gente? Não é que não tem. Tudo isso que eu tô falando aqui, leguminosas, as lectinas que tem nas leguminosas, tem o seu potencial positivo, claro. Ninguém é igual nós, ninguém é totalmente bonzinho e ninguém é totalmente ruim. Todo mundo tem um lado sombra e um lado luz. Os alimentos, grande parte deles, nem todos, né? Tem um lado sombra e um lado luz. Agora, quando a gente está pensando em remissão autoimune, as lectinas presentes nas leguminosas podem ser um empecilho para você. Tá? Então, comece a pensar sobre isso. Então, tubérculo sempre melhor que cereal. Então, vou fazer muito mais batata doce, mandioca, cará, inhame do que arroz e quinoa no meu prato. Tá? Então, se você pensar nessa regrinha, você vai acertar muito mais. E os tubérculos têm um índice potencial alcalino muito bom, então vai contrabalancear com as carnes, e fonte de fibras pré-bióticas que servem de alimento para as bactérias boas que vivem no seu intestino, tá bom? Passo número 4, penúltimo passo, gorduras. Falamos sobre proteínas, falamos sobre carboidratos, fontes de macronutrientes, você comeu a sua salada antes, e que gordura você vai colocar no seu prato? Primeiro, a gordura que você usou para cozinhar a comida. Se você está aqui me ouvindo, pode ser, acredito que você já tenha eliminado
os seus óleos vegetais refinados, né? Soja, milho, canola, girassol, que você não tenha mais dentro da sua casa. Qual que você vai colocar? Banha de porco, óleo de coco, azeite, manteiga. Esse tipo de gordura, não gordura vegetal refinada, tá? Elas são, além de ser uma boa fonte de gordura, quando nós utilizamos de forma moderada, em fogo baixo, elas são mais resistentes ao aquecimento. Então é importante cuidar com a temperatura também, porque se você expõe uma gordura boa a uma alta temperatura, você está modificando a característica físico-química do alimento e, né, alterando totalmente a molécula dele e fazendo com que ele possa te trazer substâncias nocivas à sua saúde também, porque você esquentou demais, né? Então eu sempre falo sobre isso aqui, tenha paciência, fogo baixo, fogo baixo, fogo baixo, para você não alterar a característica da gordura que você está utilizando. E não faça sem gordura nenhuma. A gordura é importante para distribuir o calor para dentro do alimento. Então, se você está fazendo um bife ou se está fazendo um peito de frango, coloque gordura, pouquinho, mas coloca para essa. A gordura é um veículo de dissipar o calor, de distribuir o calor. Se você faz um bife seco ali sem nada, você tem chance de estar modificando a proteína também, porque ele tá ficando mal cozido por dentro e por fora tá formando ali aquela casquinha, aquela reação, uma reação que está modificando a característica físico-química da proteína, tá? Então você vai cozinhar com esses tipos de gorduras. Você vai temperar sua salada com azeite ou banha não, óleo de abacate ou óleo de gergelim, que são extremamente inflamatórios, tá? Vai diversificando. Um dia você tempera com um dia tempera com o outro, compra um vidrinho de um, usa até acabar, depois compra um vidrinho de outro, assim você vai ciclando as gorduras. Isso é legal na hora de montar um prato, ciclagem. Diversidade, porque muitas vezes até o que é bom passa a ser não tão bom quando você consome frequentemente. Rosana, estou praticando a minha paciência, cozinhando em fogo baixo, é isso aí. E às vezes a gente fica tão acostumado, né, que caramba, tudo é no fogo alto. E se você então utiliza uma panela fina, né, geralmente as de alumínio, de teflon, são muito fininhas, nossa, aí a modificação no alimento tem uma chance muito maior de acontecer, porque ele recebe muito calor, né? Demora para esquentar, a panela esquenta muito rápido, né? Então é importante tomar esse cuidado. E o passo número 5 que você pode fazer é associar uma fruta com a refeição. Né? Você comeu o seu prato de salada, colocou uma fonte proteica, colocou uma fonte de carboidrato, colocou uma fonte de gordura. Ah, esqueci de falar. Você pode... Pera aí, gente. Você pode associar mais gordura no seu prato, principalmente se você precisa manter o seu peso. Né, que algumas autoimunes a pessoa tem dificuldade de manter-se dentro do peso, fez modificações alimentares e já emagreceu e não quer mais emagrecer, não precisa mais emagrecer, é uma forma inteligente de agregar calorias utilizando gorduras boas, que têm um potencial anti-inflamatório. Cada grama de gordura tem 9 quilocalorias, cada grama de carboidrato ou proteína tem 4, então é o dobro. Então você que não quer emagrecer mais, não pode, uma forma inteligente de você fazer isso é aumentando as gorduras boas. Então, por exemplo, você pode começar a colocar uma fatia de abacate, 2 na sua comida, ou fazer um guacamole, ou fazer uma maionesezinha de abacate. O que é? É só colocar sal e, se você gostar, alho, por exemplo, na sua pastinha de abacate. Aí você pode comer com comida, ou se você faz uma crepioca, uma tapioca, você pode usar de recheio, único recheio, ou como algo para agregar
deixar mais úmida a sua crepioca, tá? Algumas pessoas acham estranho falar de abacate assim, né? Porque o Brasil culturalmente utiliza o abacate como uma preparação doce, mas na realidade não, né? Mas o resto do mundo utiliza o abacate como uma preparação salgada. Então, para eles, né, principalmente aqui na América do Sul, no continente americano de forma geral, é estranho para eles verem que nós comemos abacate doce, mas não. Né? Então, é só o Brasil que tem essa cultura de abacate com leite, abacate com açúcar. No resto do mundo, eles têm esse hábito de comida salgada, tá? E experimenta. Abacate, ele pega o gosto que você colocar nele. Se você colocar sal, ele combina com sal. Se colocar açúcar, combina com açúcar. Né? Mas o que eu estou instruindo aqui vocês é colocarem sal, tá? Ou então só fatia, assim, dele mesmo com a comida. Muito utilizado aqui nos países da América do Sul. E se você não quer, se você quer emagrecer, né? Se você precisa de menos calorias, é só você controlar a quantidade, não colocar tanto assim. Mas você pode consumir abacate se você quer emagrecer. Deve. Um alimento extremamente anti-inflamatório. Muito, muito, muito anti-inflamatório é o abacate. É um alimento sensacional. Estela, você pode colocar limão ou não. É que assim, se você colocar limão, vai puxar mais pro guacamole. Eu gosto de fazer sem limão. Eu gosto só de temperar com sal e alho, que aí fica mais parecido com uma maionese mesmo. E aí, uma maionese, eu costumo falar, tem uma maionese de chuchu, olha só. Você que gosta de maionese de batata, de domingo, que algumas pessoas chamam de salada de batata também, você pode cozinhar o chuchu, deixa ele al dente, não deixa ele muito mole não. E aí você faz esse molho de abacate com alho e sal e faz como se fosse um molho de maionese de batata, mas com chuchu. Super baixo em carboidrato, né? E você não está consumindo nem a batata inglesa, que é rica em lectinas, alto índice glicêmico, e nem a maionese arada lá que é colocado no meio, tá? Se você der para uma pessoa que não viu fazendo e falar que é uma maionese de batata com molho verde de maionese com salsinha e cebolinha, a pessoa vai acreditar. Fica muito bom. Queria agora, tô com fome. E o passo 5 é associar uma fruta. Então, por exemplo, se você não tem muito hábito de comer frutas, talvez porque não se encaixe na sua rotina, de repente porque você faz só 2 ou 3 refeições por dia, quando você vê, você não faz lanches intermediários, por exemplo, às vezes passa o dia e você não comeu nenhuma fruta. Então, associar a fruta às refeições maiores, tipo almoço e janta, é uma boa estratégia de você matar ali pelo menos 2 frutas por dia, tá? Para não ficar tão pouco. Quando passou o dia você não comeu fruta nenhuma. Por quê? Porque você não encaixou ela no seu dia. Então, às vezes, associar uma fruta à refeição é uma questão legal. Se você colocar abacaxi ou mamão, por exemplo, logo após a refeição, você está agregando enzimas digestivas, papaina e bromelina, que ajudam no processo digestivo. Então, se você tem gases, estufamento, né, quem tem autoimune, vamos pensar que a digestão começa desde a boca, precisa estar com o estômago ácido o suficiente, porque senão vai sobrecarregar o intestino, e isso a gente não quer que aconteça, principalmente se você tem mais de 40 anos, já começa a ter uma diminuição da produção enzimática, da produção de ácido clorídrico. É bacana adicionar uma fruta dessas para auxiliar na sua digestão. Ou então você pode turbinar a sua salada, quem gosta de coisa agridoce, né? Morango, abacate novamente na salada. Eu gosto muito, particularmente, não gosto de fruta doce com comida salgada. Tem gente que gosta, eu não gosto muito, então não colocaria na minha salada fruta. Mas tem muita gente que gosta, então você pode associar ali, de repente, uma fruta que combina, mango um pouquinho, né? Ou o morango também combina, maçã, né? Está adicionando fibra, está adicionando alimentos potencialmente alcalinos na sua alimentação, olha só. E para
quem é doceiro, ajuda a vontade de comer doces, né? Eu sei que fruta não é doce para quem gosta de açúcar, né? Mas você acabar de comer e comer uma fruta em seguida, já deixar ali na sua mesa, ajuda sim você tirar aquele salgado que te puxa para essa vontade de comer doce. Então, uma dica para quem gosta de comer doce: terminou de comer, come uma fruta e já vai escovar o dente. Se você fizer isso, geralmente já diminui essa fissura, essa vontade de ingerir doce, tá? E você comendo essa fruta te ajuda a evita suco, prefira frutas. Por que evitar suco? Porque quando você faz um suco, você está extraindo, geralmente, né? Quem faz suco coa ou um suco de laranja, você está mandando a fibra, o bagaço embora. E é diferente de comer a fruta integral e de comer a fruta, né? Só o sumo dela, que é puramente frutose, que é o açúcar da fruta. Eu não gosto de falar que fruta é veneno, tá? Que suco de laranja é veneno, mas é uma alta carga de glicose, de frutose ali, que você poderia não ter, que você poderia, de repente, chupar uma laranja ou uma mexerica, né? Agora, se você tomar um suco, vai ser 4, 5 laranjas e realmente é uma dose de carboidrato de alto índice glicêmico muito rápido para você, tá? Então, os sucos eu não acho interessante, até porque você está diluindo o seu suco gástrico, né? Imagina, você produziu ácido no seu estômago, chegou comida, mas aí você joga um copo de água, um copo de suco lá, vai virar uma lambança. Visualiza isso dentro do seu estômago, visualiza. Pensa, tudo que você comeu que estava no seu prato chegou no seu estômago e aí você jogou um copo de água, um copo de líquido em cima. Pensa o que vira aí dentro do seu estômago. Vira uma coisa arada, né? Então, é isso mesmo que acontece, tá? Então evita suco com as refeições. Ah, Thales, mas gosto muito de tomar suco, vou ter problema por causa disso? Procure sucos mais ácidos do que sucos doces, para você ter esse controle aí da quantidade de carboidratos, né? Carboidrato demais, de rápida absorção, estimula a insulina e vai gerar um pico inflamatório também, tá? Então, independente se você tá magrinho, que você não quer mais emagrecer, você precisa cuidar disso também. Isso não é interessante para você. Agora, se você tá acima do peso, piorou. Vai ser pior ainda, porque você já tem um mecanismo de resistência insulínica aí, tá? Então, suco azedo, limão, acerola, limão, acerola, mais bem azedo. Isso aí, limão, acerola. A gente não gosta de suco azedo, talvez porque seja um pessoa doce, tá? Para quem gosta de beber algo durante as refeições, sugiro você não fazer isso. Mas entendo que é um hábito, geralmente, aí, Eduardo, o que acontece? O que você tem que observar, tá? Se você está mastigando bem a comida, tá? Geralmente, tá? Pessoas que têm uma necessidade de tomar líquido com as refeições são pessoas que mastigam bem a comida e aí precisa de um líquido para ajudar a empurrar a comida, tá? Geralmente, não é que seja o seu caso. Então não é interessante, porque dilui o seu ácido estomacal e não é o que você quer que aconteça, tá? Então treine, vai diminuindo a quantidade de líquido que você utiliza. Ficou ruim o som do Instagram? Ficou ruim agora ou estava ruim desde o começo? Vai pro YouTube, gente. Já tô finalizando, mas vai pro YouTube. O Gerimum tem lectinas. Caramba, aí vem uma coisa regional.
Eu acredito que não, porque não tá na minha lista de lectinas, tá, Ugley? Mas eu preciso ver exatamente o jerimum, porque nunca comi, não conheço, tá? Uma forma da gente saber se tem lectinas é se tem muita semente. Tá? Se tem semente, é uma possibilidade de que tenha lectinas. Mas não, de regra não. Mas eu vou pesquisar melhor o jerimum. Fechou, pessoal? Alguma pergunta? Finalizei aqui. Alguma pergunta sobre o tema da live de hoje? Gostaram? A Cida falou aqui, coloca melancia na salada. Cida, a melancia é uma fruta mais indigesta, tá? Então observa se não vai causar estufamento, que ela é uma fruta um pouquinho chata de digerir, tá? Mas vou olhar melhor o jerimum, porque a tabela que eu... Geralmente essas tabelas, Ugley, são americanas, né? Então, às vezes se for uma verdura mais da nossa região aqui, mais do território brasileiro, talvez não esteja nas tabelas, mas eu preciso pesquisar, tá? Fechou? Tati, vai ficar salva, tá? Você pode assistir pra ver o que eu falei, tá? Abóbora, jerimum, gente, não sei o que é jerimum. Preciso ver. Esses dias perguntaram de araruta também, eu não sabia, porque não conheço. Não tem muito pra cá. Preciso ir mais pro norte e nordeste do Brasil, ampliar meus conhecimentos, meu paladar. Sabe que uma vez eu fui jantar na casa de uma amiga e o pai dela tinha acabado de chegar, não sei de que estado, e ele trouxe várias frutas que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca, pra mim era fruta assim, nem sabia que existia. Se eu visse, eu nem experimentaria, assim, umas frutas com a casca bem marrom, assim, então eu não conheço. Ó, a Maria, abóbora é jerimum. Eu tô falando que jerimum é abóbora. Se é abóbora, tem lectina. Todas as da classe da abóbora, abobrinha, moranga, cabotiá, tudo tem lectina. E lembre, muita coisa tem lectina, tá, gente? Muita coisa tem lectina. Algumas que eu falei aqui que são a que contém um alto teor, tá? Fechou? Então, jerimum é abóbora. Beleza, gente. Então, fiquem com Deus. Ótima restinho de terça pra todos. Quinta-feira, 20 horas, tem mais, tá? Aguardo vocês.